Graças a Deus. Povo de Deus, convosco seu amigo e irmão, pastor Celso Chagas, para nós adorarmos, exaltarmos e glorificarmos ao Senhor nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a devida adoração. A sua palavra, livro de Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 9 até o 15, é conhecidíssimo por todo cristão, quer seja evangélico, católico, ou aquele que nem sequer professa uma religião, mas sempre dá uma lida na Bíblia Sagrada, ainda que esporadicamente. Diz a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Glórias ao Senhor nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, o Mestre inigualável, o que foi, o que é e sempre será Senhor dos senhores e Rei dos reis. O irrefutável, o glorioso, o poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. A sua palavra, sua gloriosa palavra, neste momento, nos ensinando a perdoar e a receber perdão. Ao ensinar aos discípulos a respeito do Pai Nosso, da oração, de se chegar a Deus não como os hipócritas, mas como aqueles que verdadeiramente temem ao Senhor e têm a Bíblia Sagrada por regra de fé e governo. Não com vãs repetições, não com jejuns fingidos, mas sim com o coração quebrantado e contrito, como diz o Salmo 51, versículo 17. A esse Deus não despreza. E ensina ao povo a respeito da comunhão diretamente com Deus. E o que me chama a atenção é ele dizer isso, perdoa as nossas dívidas, ó Pai. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos, aqueles que nos causam males, aqueles que nos trazem sofrimento ou trouxeram sofrimentos, amarguras terríveis, mas tem-se a responsabilidade de conceder o perdão. E perdoar não é tarefa fácil. Muitos falam que é tão facílimo perdoar, mas é mentira. É fácil perdoar um olhar feio. É fácil perdoar um momento que a pessoa falou o que não devia falar. Às vezes nem sequer feriu tanto. Isso não é tão difícil perdoar. Mas perdoar algo pesado, prejuízos financeiros, sociedades que foram desfeitas porque alguém trapaceou, roubou e deixou o outro no caos. Isso não é fácil perdoar. Traições de diversas formas. Mas o homem sempre na terra, ou mulher, nunca viverá a sua vida total sem cometer algum pecado. E para que ele obtenha perdão de Deus nos seus atos praticados, é preciso também que ele perdoe aquele que lhe feriu. Para que no dia em que ele chegar diante de Deus pedindo perdão, Deus conceda perdão para ele. Por isso diz a palavra: perdoa, Pai, da mesma forma que nós perdoamos os nossos inimigos, os nossos devedores. Meu irmão, minha irmã,
Como é que você tem perdoado aquele que te feriu? Se for só da boca para fora, se for para manter o status, um cargo na igreja, para estar bem entre a família, entre a vizinhança, esse seu perdão não vale nada, não serve para nada. É coisa de hipócrita, coisa de fariseu desgraçado, e não te conduzirá ao céu, pelo contrário, te afastará da presença de Deus. Perdão é real. Ainda que nunca mais você sente à mesa com essa pessoa. Ainda que nunca mais tenham comunhão, que nunca mais vocês sentem para falar de alguns assuntos. Mas o perdão é obrigatório. Você tem que perdoar aquele que te trapaceou. Seja ele ou seja ela. O perdoe para que no dia que tu chegar diante de Deus querendo perdão, lá tenha perdão para você. Lá vai estar registrado que tal dia e tal hora, quando alguém te feriu, também você perdoou. E então és digno de receber perdão. Pois sempre na terra os homens vão errar. E vão carecer da misericórdia, do amor, da compreensão de Deus. Por isso se faz necessário perdoar. Da mesma forma que tu perdoar os homens, Deus perdoará os seus pecados. Se você não perdoar, se você achar que és cristão e que não vais perdoar o seu próximo, no dia difícil, no dia da tua aflição, que você precisar do perdão de Deus, também não terá perdão para você. E não tendo perdão, as tuas orações não surtirão efeito. O céu estará fechado e não adianta reclamar. Não tem o que reclamar, porque você não perdoou o seu próximo. Se a situação for difícil, se não conseguires de forma alguma, invoque ao Senhor nosso Deus. Procure arquitetar o perdão, pois da mesma forma que você arquitetou um erro para pecar, faça uma arquitetura de perdão. Pergunte o que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer? De que forma vou fazer? Quanto vai me custar? De suor, de lágrimas, de jejum, de oração, de arrependimento, de renúncia. Não é diferente de construir uma casa, um edifício, seja lá o que for. Você tem que saber o material que vai. O tempo, os colaboradores, a luta diária. Até ver o prédio levantado. Até ver a casa levantada. O fundamento é Cristo, já está posto. E Ele exige que perdoemos uns aos outros. Que possamos caminhar com Cristo, na certeza que Ele é fiel, mas que tem um preço para nós termos comunhão com Ele. Perdoar é exercitar a sua vida de santidade. E como é que você vai aprender a exercitar, aproximar de Deus se não tiver os levantes? Se não tiver as fúrias, os ódios, as raivas, as mentiras, as calúnias, e você terá que perdoar. Existem pessoas malignas, tão diabólicas, que eles não querem mudar. Ele vai te fazer raiva, vai continuar fazendo e não vai mudar, não. Pode ser na empresa que tu trabalhe, pode ser na tua família, pode ser na casa, pode ser aonde for. Terão pessoas malignas. Mas para isso é que Deus nos deu a condição de compreender, perdoar, orar. E se preciso, afaste-se. Mas com Deus não perca a comunhão. Você não precisa de ter comunhão com hipócritas, com aqueles que querem a sua destruição. Mas com Deus você tem que ter. E se um dia pessoas que te feriram te procurar e te dizer que verdadeiramente estão arrependidos, diga-lhes que já foi perdoado há muito tempo, mas que ela precisa aprender a lição. Diga-lhes que são coisas passadas, mas a sua comunhão com Deus está aí. Deus te fazendo prosperar, Deus te trazendo a vitória e te fazendo compreender o querer de Deus. Há muitas mentes adormecidas
E há muitos psicopatas também. Psicopata não se arrepende, não. Cada dia que passa, ele fica pior. E ele acha que o que ele fez está correto e ponto final. Ou então, mas assim, não, eu sou velho, tem que me respeitar. Meu irmão, lá no céu não tem lugar para velho nem para novo. Lá no céu tem lugar para quem aceitou o plano salvífico do Senhor Jesus Cristo e aprendeu a temer a Bíblia Sagrada, a sua palavra, e saber que Deus é fiel, mas que Deus cobra o preço da nossa obediência. Que o perdão de Deus possa reinar nos nossos corações. A certeza que os inimigos sempre se levantarão. E nas mínimas coisas, nem dê ouvido. Não dê ouvidos à fofoca, alguém que disse, que você falou, que você... Não esqueça, vá rompendo, vá caminhando com Jesus. Agora, se há um caso muito sério, vá para os pés do Senhor. Se houve demandas, se houve encrencas pesadas, a Bíblia diz: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Muitas vezes tomamos a decisão de querer agir, querer fazer a nosso modo. Não precisa não, meu irmão. Eu também já fiz isso. Todo ser humano quer tomar as decisões, ainda mais quando a situação é muito séria. Mas vamos à luz da Bíblia Sagrada. Vamos temer ao Senhor, colocar a vida sempre em ordem diante dos céus. E sabemos, nós somos carentes do perdão de Deus. Mas também Deus nos impulsiona e nos obriga pela sua palavra a perdoar aquele que tem nos feito males. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquemos na dispensação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Firmes, avante, corajosos, prontos para pregarmos o evangelho genuinamente cristão. Evangelho de vitória, evangelho de transformação. O Senhor lá nos céus nos confiou essa missão. E nós temos a obrigação de transmitir o evangelho real. Evangelho que é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crer. Não é o evangelho do pulo do pinote. Não é o evangelho somente da grana. Vamos avante pregando a palavra. Digo sempre, e não me canso de falar, hino 340 da harpa cristã. Um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais para pregar, para perdoar, para amar, para pedir perdão se necessário. Avante, povo de Deus! Vamos pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O céu nos aguarda, o Brasil nos aguarda com o evangelho puro. Não importa a igreja que tu vai, eu não vai para igreja nenhuma. Vamos pregar a palavra do nosso Deus, alicerçado na Bíblia Sagrada e atendo por regra de fé e governo. Deus em Cristo vos abençoe. Fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.